tinha que ter jogo nenhum. Como é que vai encaixar a rodada? Aí é um problema deles, eles que tem que encontrar um meio. Ninguém aprova calendário no Brasil, gente. A CBF pega o calendário e faz assim, goela abaixo. É isso. Mauro César Pereira, concorda que aumenta a pressão para esse jogo ganha mais importância e pode gerar ainda mais polêmica? Lembrando que o Flamengo é o time que mais perde jogadores aí convocados, né, Mauro? São 9, é isso? Assim, a nota da CBF ontem eu achei assim, muito infeliz, né? Porque alega, por exemplo, mas todos aprovaram. Ninguém aprova calendário do Brasil, gente. A CBF pega o calendário e faz assim, goela abaixo. É isso. Ela faz a votação. Atenção, senhores, vamos aprovar aqui um calendário, todos reunidos aqui. Eu aprovo, eu não concordo. Não tem isso, ela vai lá e enfia a goela abaixo. Esse ano ela mudou tudo do jeito que ela quis. Inclusive até desagradando federações, o que até me impressionou quando reduziu os estaduais. Puxou a primeira rodada do brasileiro, as primeiras rodadas para o meio dos estaduais. Ela que decidiu isso, ela perguntou para ninguém, cara. Para ninguém. Agora, assim, acho que a razão que o Flamengo tem de reclamar é o seguinte: quando o calendário é apresentado, é um cenário. Quando chegar o momento, você tem um outro cenário que você sabe que os jogadores foram convocados. Esse jogo do Brasil de 31 não estava marcado. O próprio jogo do Flamengo era domingo, mudou para o sábado, contra o Coritiba, por conta do jogo do Maracanã. Então, é série de fatos novos aí. Né? Essa rodada não era para existir. E aí tem uma outra questão. O jogo Flamengo-Coritiba, o Flamengo e o Coritiba não estão na Copa do Brasil. Eles têm calendário livre. Dia 1º de agosto poderiam se enfrentar. Perfeito. Que é uma rodada de Copa do Brasil. Então, cada caso é um caso. E o Palmeiras deveria ter a opção de escolher, porque tem vários convocados. Você quer fazer o jogo agora com a Chapecoense ou prefere encaixar numa data futura? Se ele falar, não quero jogar agora, não quero correr risco de desfalcado, tropeçar no lanterna, ele teria esse direito. É uma coisa óbvia. O futebol tem que ser feito, como disse o Flávio, para os clubes. É clube que revela jogador, que contrata jogador, que mantém jogador. A seleção é sempre a cafetina que usa jogadores e devolve machucado muitas vezes. Né? Todas as seleções, todas as federações e confederações nacionais, elas são as cafetinas do futebol. Elas exploram o jogador de futebol, ganham dinheiro, né? E assim, tem a Copa do Mundo, ok. Tem a Copa América, legal, beleza, a Eurocopa. Mas, cara, a quantidade de jogos de data FIFA, uma porrada de jogo de data FIFA o ano inteiro, um saco. Ninguém gosta desse troço chato para os nossos campeonatos, para ficar vendo uns jogos mequetrefes contra Peru, contra Bolívia, contra Panamá, sei lá mais quem, uns timecos ridículos aí, umas seleções fraquíssimas. Não leva a nada, leva a nada. Então acho que até tem razão. Nesse caso, acho que tem razão. Mas não adianta nada. Reclama, fica por isso mesmo. E aí tem aquela questão, os clubes ficam brigando. Os presidentes dos dois times mais relevantes do momento, Palmeiras e Flamengo, eles parecem mais preocupados com as suas próprias vaidades em brigar do que os interesses em comum. Porque nessas horas era para BAP e Leila falar, um pode falar pro outro, eu não gosto de você, eu não vou com a tua cara, tudo bem, mas nós temos um problema aqui. E remar junto, pô. Eu saio da liga, eu não quero a liga, eu não sei o que, eu não concordo com isso. Pô, o tempo todo, pô. Sabe? Uma discussão de 15 anos. Vai jogar sozinho, tem nada a ver, não vai jogar sozinho. São umas besteiras. Sabe? Parece uma coisa. São pessoas maduras que estão agindo como se fossem adolescentes. Isso é muito ruim. E o pior é que tem um secto de seguidores, tanto uma torcida quanto que concorda, que acha correto. Não é isso, cara. Sabe, o Eurico Miranda fazia isso também, só que de um outro jeito. O que ele fez pro Vasco? Deixou o Vasco bem? O Eurico fazia isso o tempo todo. As provocações do Eurico ficavam acima dos interesses do Vasco. Provocava o rival. O Fluminense, então, o Eurico tinha uma coisa que era assim, ele sabia que o importante para ele sabia que o Flamengo era o principal rival. Mas quem seria o principal rival do Flamengo? Não vai ser o Fluminense nem o Botafogo, vai ser o Vasco. E aí ele batia muito no Fluminense. Ele falava, tem uma clássica dele que é assim, domingo não tem bicho, se ganhar não tem bicho. Por quê? Não paga o bicho contra o time pequeno, era Vasco Fluminense. Exato. Falando de sacanagem mesmo, para espezinhar. Para tentar colocar assim, o rival do Flamengo somos nós. O clássico do Rio é Vasco Flamengo. O Fluminense é outra coisa, apesar da coisa do Fla-Flu, do Nelson Rodrigues. E o Botafogo, então, ele ignorava. Né? Era o Fluminense que era o negócio dele para quê? Aí ele batia no Flamengo, ia para cima. E isso cresceu. E ele cresceu com a torcida, mas ele deixou bem o Vasco. Não deixou bem o Vasco. Fez mal o Vasco. As gestões dele foram ruins. Não estou comparando a gestão da Leila, do BAP e do Eurico. Estou dizendo o seguinte, o interesse do clube tem que estar em primeiro lugar. E nessas horas, os dirigentes têm que se unir. Mas não se une, quem tem questão política, um quer agradar a CBF, outro não quer desagradar, outro é amigo não sei de quem, outro votou não sei de quem, e fica nisso. Agora, essa rodada não dá nem para existir, gente. Isso é um absurdo. Ano passado retrasado, o da enchente que teve rodadas adiadas. Foi ano retrasado, né? Aquelas 2 rodadas foram paralisadas, eu critiquei aqui, teve gente no Rio Grande do Sul me xingando como se eu fosse contra o apoio ao povo gaúcho. Era o contrário. Falei, gente, o futebol segue sendo jogado. Não tem condição de jogar no Rio Grande do Sul. É uma situação que não tem jeito, você vai ter que jogar em outro lugar. Né? Foi uma questão de um fenômeno da natureza, uma enchente, um problema, enfim, não tinha jeito. Todos os jogos tinham donativos, arrecadação de dinheiro, mantimentos, agasalhos para o povo gaúcho. Né? Quando interrompeu 2 rodadas, pararam aquelas campanhas, porque não tinha jogo. E quando voltou, não teve mais. Então interrompeu algo que era legal, que estava ajudando as pessoas, o futebol estava ajudando as pessoas, por uma questão política. Não, vamos parar 2 semanas. Resolveu? Claro que não. A solução do problema, a recuperação da cidade, da região, dos estádios, do CT, levaria meses, como levou meses. Então, e aí eles arrumaram data. Adiaram 2 jogos, 2 rodadas. Para quê? Para nada. Por uma questão meramente política. Deveria ter continuado o campeonato. O que tinha que fazer é oferecer aos times gaúchos a melhor condição possível para jogar em outras praças. Apoio, estrutura, os clubes se ajudarem, como até houve em alguns momentos. Né? Isso que tinha que acontecer. Então ali arrumaram data. Era outra gestão, não importa. Quem assume o poder, herda o que o outro fez. Se o prefeito atual de uma cidade endivida a cidade, quem assume a bucha é seu amigo. Você que se candidatou. Não, mas isso aqui não foi comigo. Não, mas você se candidatou, agora você tem que resolver. Não é isso? Você tem que resolver. Quando um técnico pega o time na zona do rebaixamento,
Ele é contratado, o dirigente fala o quê? Olha, você vê que tirou o time do rebaixamento. Não, aí chega na última rodada, o time caiu, eu não tenho culpa. Você dirigiu 20 jogos, você pegou 20 jogos e não tirou do rebaixamento, cara. Você veio aqui pra isso, mas quem botou no rebaixamento foi eu, só mantive. Sim, então você não fez nada. Você não quer ter culpa, não assume. Então você não assume. E isso também vale pra CBF. O que veio da gestão anterior, cabe a ela resolver. E isso era um ponto que tinha que ser resolvido nesse ano. Não ter jogo nesse fim de semana, não tinha que ter jogo nenhum. Como é que vai encaixar a rodada? Aí é um problema deles, eles que tem que encontrar um meio. Reduzisse mais um pouco o estadual, sei lá, problema deles, eles que tinham que ter resolvido isso. E não resolveram. Eu acho que aí a reclamação é pertinente. Acho que faz sentido a reclamação de quem está reclamando, no caso do Flamengo está reclamando. Acho que o Palmeiras também deveria reclamar. É aquela coisa, em tese dá para ganhar da Chapecoense mesmo se são jogadores convocados. Não vai que não ganha.